Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Tema de hoje, diante do sofrimento. Quero já começar, com um texto que eu li em um livro há um tempo atrás, que é diante de qualquer situações de sofrimento, tomamos em nosso coração pensamentos e falas a Deus. Diz assim o texto: Senhor, que eu tenha coragem para mudar tudo aquilo, que precisa ser mudado. Paciência para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Entendeu? Mas também é claro, que outros nem falam e nem pensam diante do sofrimento, mas se derramam em lágrimas por causa do desespero, por causa do medo, e se distancia da espiritualidade, isto é, Deus. Pois, para os que dele se aproxima, toma posse do que ele diz em 1 Coríntios 10, versos 13, quando ele diz assim: Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as vossas forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejas tentado além de vossas forças. Mas com a tentação, ele vos dará um meio de suportar e sair dela. Interessante, não é? Lindo. É muito importante para você, para nós, entendermos, que nada adianta entrar em desespero, medo e aumentar a dor, o sofrimento por causa dos pensamentos de medo e desespero, diante do sofrimento, Me lembro bem quando eu era criança, moleque, brincando, me ralava brincando com carrinho na rua, correndo e às vezes jogando bola descalço, chutava pedra e de longe já visualizava a minha mãe. Já via ela, com a água, aquele sabão de pedra na mão e o famoso temível mentiolate e o medo que tinha. O coração já ia a mil, começava a palpitar, já sentia a dor, de longe, antes de estar presente junto com ela, já via as mãos dela esfregando com sabão machucado para poder lavar e passar mentiolate. Ouvia também já ela falando: isto não pode, não podia ter feito isso, isto e aquilo para mim, Veja, da mesma forma Deus age, pois para solucionar a dor em qualquer situação, etc. Deus também irá agir assim. Ele irá fazer o processo de higienização nesta pessoa. Limpar o seu coração, limpar a sua vida das coisas ruins para ele poder processar a cura, Virá também com os seus conselhos de espiritualidade e dizendo, o que devemos ou não fazer. Também existia aqueles, assim como eu também, que escondia às vezes o machucado, o ralado, com medo do mentiolate, do tratamento, E só quando estava já inflamado que nossos pais via, E o processo de cura era mais demorado e dolorido. Assim também com Deus, o orgulho, o medo, de não termos a sua misericórdia, faz o sofrimento machucar mais e mais. E só quando no fundo do poço muitos estão, gritamos e gritam o nome de Deus. Veja, o sofrimento é uma realidade que se apresenta a todas as classes sociais e ideologias. Atinge também os grandes nomes e renomes da estatura de poder e etc., Até mesmo aqueles que, segundo os donos da verdade, de altivos, os conhecedores de tudo, segundo o mundo, vê muitos daqueles que não têm nome algum, ou já são chamados os sofredores. Teriam estes que saber, que uma das medicações que é contraindicada pelo médico por excelência, Jesus, que estes, os donos da verdade ou de corações de pedra, costumam dizer: ado, cada um no seu quadrado, cada um que se vire. Problema deles, problema delas, Eu já tenho os meus e por aí vai. Outros nem falam, Mas finge não ver, não escutar, E até mesmo viram as costas. E não são estes que, na sua grande maioria, se dizem cristãos e cheios de Deus? Querido e querida, veja bem o que vou dizer. Será que já não está na hora de examinarmos as nossas consciências e sentimentos e ações? Não estaríamos nós fechados para as verdades de Deus? O amor está dentro das casas. Sim,
observando, o amor está nas ruas perambulando, não é? Às vezes nas calçadas, embaixo da ponte. O amor está nas estradas, nas avenidas das grandes metrópoles, cidade, não é? Esperando uma ajuda. O amor está gritando, gemendo em muitos lugares de ruas, comunidades, municípios e até zonas rurais. Veja, você já parou para pensar ou ver isto, não é? Foi ou não foi o que Jesus nos ensinou e ainda ensina? Que não basta ter fé, amor, fraternidade somente nas palavras, porque sabemos que palavras edificam, mas o que arrasta são os testemunhos, as ações. Vimos isto e sabemos que o amor não cruza os braços, não é? Não fecha os olhos, não é? E muito menos se esconde, não espera ser solicitado. É também sabido que o ser humano neste mundo, é claro, não é, tem sofrido muito porque tem visto coisas terríveis e horríveis de grandes acontecimentos. Não é? E daí muitos, não é, estão perdendo a sensibilidade do bom samaritano que nos foi apresentada por Deus. Então, qual seria a atitude certa diante do sofrimento? Primeiro, saber que não somos os únicos com situações de dor e de sofrimento. Isso é importante. Segundo, não é, que há uma multidão sofrendo 10 vezes mais que nós e de várias formas. Terceiro, não ignorar as razões e causas dos nossos sofrimentos. Quarto, não se revoltar com as situações de provas e de dor. A revolta não vai ajudar nada. Quinto, ter mais paciência na espera diante de Deus na hora do sofrimento. Aprender que chorar no Senhor não é viver nas lágrimas constantes. Saber que enquanto você sofre no corpo, há outros que sofrem bem mais no corpo e no espírito. E outros, não é, que estão sofrendo por sofrimentos de outras pessoas. Há outros que sofrem por não ter conseguido seus objetivos ou por não ter objetivo nenhum. Ainda os que sofrem por outros que sofrem bem mais. Outros que sofrem por não ter coragem de falar o que viu e o que sabe. Há outros que sofrem por não ter com quem partilhar o seu sofrimento ou por não saber, não é, como falar do seu sofrimento. Tá? É como aqueles que sofrem por não ser amados e aqueles que sofrem por amar demais, outros por não saber amar, não é? Eu me lembro bem de algo que aconteceu na minha vida quando faço essas reflexões. Eu passava por grandes provas de sofrimento, não é? Fui procurar meu diretor espiritual. Ele disse para mim, olhe bem para os meus olhos de frente. E disse, vamos ver o tamanho, a extensão, não é, das suas provas e do seu sofrimento. Não é? Você quer começar comigo? Eu disse sim. Ele disse, comece hoje mesmo visitando, não é, doentes, não é? Comece visitando pessoas que estão sofrendo fome, pessoas nas ruas, não é? E até mesmo aqueles que estão passando por grandes dores. Fiz tudo isto, não é? Fiz visita até em presídios. Depois, em um segundo momento que eu estive com ele, não é? Ele me disse, qual mesmo é o tamanho da sua dor, não é? E das suas provas, Edson? Eu disse, nem sei o que dizer, pois meu coração doeu muito dentro desta missão que eu recebi. Eu vi muitas dores, muito sofrimento. Eu vi pessoas que ali na minha concepção de entendimento humano não tinha saída. Eu voltava para casa arrasado, sofrendo, mas não por mim, mas por eles. E de repente, no passar do tempo, fui percebendo que eu não estava sofrendo. Eu só precisava me aproximar mais de Deus e me encher de confiança e esperança que tudo solucionaria. E assim aconteceu. Meu querido e minha querida, é um momento de reflexão na sua vida. É o momento de parar e pensar diante do seu sofrimento. O que deves fazer ou o que você está fazendo. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.